dia, boa tarde, boa madrugada para vocês. Nós estamos aqui no quarto livro do Antigo Testamento, que se chama Números. Números. Capítulo 34, dormi bem, graças a Deus. Ontem eu fui no culto. Foi muito bom. Falou sobre a ressurreição de Jesus, sobre o sofrimento que Jesus passou, quando ele se reuniu com os apóstolos, né? E que ele tomou vinho, comeu pão, falando que é para fazer para sempre, para se lembrar dele, que o sacrifício que ele fez. Falou sobre Deus ter dado o único filho dele, né? Usou uma base para cá. Dado o único filho dele, unigênito, né? O único, o que ele ama, para que pudesse, né? Vir para nos resgatar, para ter um intercessor entre Deus e os homens. Achei muito bonito, foi muito bem explicado, não foi com grito, não foi. Teve 2 hinos muito bonitos, falou sobre como é, né? Um pai ver um filho sofrendo como Deus viu, o filho dele sofrendo, cuspiram na cara dele, chacotearam ele, fizeram chacota dele, e ele não fez nada porque era a missão dele. E também Jesus não fez nada porque ele sabia que era a missão dele. Ele sabia que era a missão dele e que só depois que ele morresse que ele ia ficar, né, com o pai dele, que ele ia voltar para lá. Então, assim, é muito bom. Eu gostei muito. Foi muito, nossa, foi muito bem explicado. Né, o amor que Deus tem por nós, né? E o pecado começou lá com Adão, né? Com Adão. E nós nascemos em pecado, né? O pecado veio para todos, né? E falou também sobre os 144 mil escolhidos que vão ficar no céu com Deus e com Jesus. Vão reinar de lá, vão morar lá. Os 144 mil. Falou das 12 tribos de Judá, que está escrito na Bíblia, tá? Acho que em Apocalipse, se eu não me engano, mas se eu estiver vivo até lá, vai dar para me ler para vocês. Então nós temos que prestar atenção, sabe? Em cada palavra, não deturpar o que está escrito aqui, não deturpar, não levar para si, né? Que tem pessoas que se acham melhores do que as outras, tem pessoas que se acham, eu sou missionária. Ontem mesmo aconteceu um caso desse aqui, que a mulher falou, eu sou missionária, mas falou certas coisas assim para diminuir os outros. Então assim, tanto que, gente, eu nunca peguei cargo nenhum na igreja para fazer, porque eu sei dos meus pecados. Você mata, Luciana? Você adultera? Você rouba? Não, porque fofoca é pecado. Porque maledicência, falar mal dos outros por trás, é pecado. Então, assim, é pecado você, assim, julgar uma pessoa, apontar o dedo e julgar uma pessoa é pecado. E não existe pecadinho nem pecadão, não existe, assim, pena para não sei quantos anos, não existe. É a mesma coisa. Se eu estiver falando mal de você ou julgando você, é a mesma coisa eu estar matando uma pessoa. Então, por isso que eu sei que, às vezes, eu caio quando uma pessoa vem falar mal da outra comigo. Tem momentos que eu falo, se for verdade, eu falo, é verdade, essa pessoa fez mal para mim também, naquela época. Então, eu estou falando de uma outra pessoa que não sou eu, né? Não que eu ligue para uma pessoa e fale, olha, fulana, a cicrana, não. Mas quando a pessoa me procura, eu tenho ainda essa recaída aí de falar mal, entendeu? Isso aí tem que ser trabalhado em mim. Eu mesmo que tenho que fazer isso por mim. Porque lá na palavra de Deus diz que eu que tenho que me mudar para que eu siga os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus não é fácil, porque Jesus é perfeito. Jesus, ele veio em carne, veio como um homem, um ser humano, mas ele não pecou. Em momento nenhum ele blasfemou, ele falou mal, ele... Não. Então, vamos ler aqui
Vamos ler o livro de Números 34, capítulo 34, versículo 1. E Jeová falou mais a Moisés. Versículo 2. Moisés, dê as seguintes instruções aos israelitas. Israelitas, quando vocês entrarem na terra de Canaã, aquela que eu prometi para Abraão, para Isaque e para Jacó, vocês receberão essa terra de Canaã como herança, tá bom? A terra de Canaã segundo os seus limites. Versículo 3. Seu limite sul se estenderá a partir do deserto de Zim, junto a Edom. Ao leste, o limite sul do seu território começará na extremidade do Mar Salgado. Versículo 4. O limite mudará de direção para passar ao sul da subida de Acrabim e continuará até Zim, e sua extremidade será ao sul de Cádiz Barnela. Depois se estenderá até Azar-Adar e continuará até Asmon. Versículo 5. De Asmon, o limite aí de Canaã irá em direção à torrente do Egito, e sua extremidade será o mar. Versículo 6. O limite oeste do seu território de Canaã será o grande mar e a costa também. Esse será o limite oeste da terra de Canaã que eu estou dando para vocês. Deus falando que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. O pai, o cabeça, o que eu prometi mesmo de vocês, descendentes do povo deles, né? Versículo 7. Este será o limite norte do seu território, desde o grande mar, vocês demarcar o seu limite até o monte Or. Então, Canaã, Deus não chegou aqui e falou assim, você vai ficar com a cidade de Moisés inteira. Não. Deus colocou um limite para eles ficarem, para o que Deus estava dando para ele. Deu limite, né? Era limitado, era demarcado o terreno que Deus deu para eles, povo de Israel. Versículo 8. Do monte Or demarcarão o limite até Lebon-Amate, e o limite terminará em Zedade. Versículo 9. E o limite passará por Zifron e terminará em Azar-Enã. Esse será o limite norte do seu território, povo de Israel. Lá em Canaã. Versículo 10. Então vocês, povo de Israel, israelitas, vocês devem demarcar o limite do seu território ao leste, desde Azar-Enã até Sefão. Versículo 11. O limite irá de Sefão até Ríbia, ao leste de Aim, e descerá a encosta ao leste do mar de Quinerete. Versículo 12. Então o limite chegará ao rio Jordão e terminará no mar Salgado. Essa será a sua terra de Canaã, que eu estou dando para vocês, mas tem limite, tá? E os limites ao redor da terra que eu estou dando para vocês, que é a terra de Canaã que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 13. Assim, Moisés instruiu os israelitas, dizendo, essa é a terra que vocês, israelitas, distribuirão por sortes, como sua propriedade, assim como Jeová mandou que se desse às 9,5 tribos. 9,5 tribos. 12 tribos, ele falou 9 tribos. Ah, por quê? Porque as outras tribos, lembra? Quis ficar antes de Canaã. Você só vou atravessar o rio Jordão para guerrear. Mas eu quero voltar e ficar aqui. Lembra, Moisés? Me dá essa terra aqui para me ficar. Então, por isso que as 9,5 tribos, não foram as 12 tribos de Judá que foram para Canaã. Porque as outras quiseram ficar, eu acho que é de Gade, né? Não lembro, é de Gade, com as outras duas que pediu para ficar do lado do outro lado do rio Jordão. E Deus deixou. Então são as 9,5 tribos que foram para essa terra de Canaã aí, que Deus deu e deu limites. Versículo 14. Pois a tribo dos Rubens, pois as tribos dos Rubenitas, de acordo com a sua casa paterna,
E a tribo dos Gaditas, de acordo com a sua casa paterna, que é a sua descendência, o seu pai, e a meia tribo de Manassés já tomaram posse da sua herança antes. Falaram, ó, eu quero essa terra aqui, pede a Deus, Deus deixou. Versículo 15. As suas tribos e meia já tomaram posse de sua herança ao leste da região do rio Jordão, junto a Jericó, do lado do nascente. Versículo 16. Jeová falou mais a Moisés. Versículo 17. Moisés, estes são os nomes dos homens que dividirão a terra entre vocês, israelitas, como propriedade. Eleazar, que é o sacerdote, filho de Arão, e Josué, que vai ficar no meu lugar porque eu vou morrer. Deus falou que vai me matar. Filho de Num, Josué. Versículo 18. E vocês chamarão um maioral de cada tribo para dividir a terra como sua herança. Acredito que maioral seja o cabeça da família, né? Versículo 19. Estes são os nomes dos homens da tribo de Judá. Você vai chamar Caleb, que era filho de Jefuné. Versículo 20. Da tribo dos filhos de Simeão, vocês vão chamar Semuel, que era filho de Amiúde. Versículo 21. Da tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, que era irmão de José, vocês vão chamar da família dele Eliade, que era filho de Quislom. Versículo 22. Da tribo dos filhos de Dan, vocês vão chamar o maioral, cabeça da casa, Muqui, que era filho de Jogli. Versículo 23. Dos filhos de José, do Egito, da tribo dos filhos de Manassés, vocês vão chamar, que já tinham morrido esses daí, então já era descendente deles. Vocês vão chamar um maioral que chama-se Aniel, filho de Éfode. Versículo 24. Da tribo dos filhos de Efraim, vocês vão chamar o cabeça, o maioral, Quemuel, que era filho de Zifitã. Versículo 25. Da tribo dos filhos de Zebulão, que já tinha morrido provavelmente, já era descendência deles, vocês vão chamar o maioral, Elisafã, filho de Parnaque. Versículo 26. Da tribo dos filhos de Issacar, vocês vão chamar o maioral, o cabeça, Paltiel, filho de Azã. Versículo 27. Da tribo dos filhos de Asser, vocês vão chamar o maioral, Aiude, que era filho de Selomi. Versículo 28. Da tribo dos filhos de Naphtali, vocês vão chamar o maioral, cabeça, que é Pedael. Pedael era filho de Amiúde. Versículo 29. Jeová mandou que esses homens, que eu acabei de falar o nome aí, distribuísse a terra aos israelitas na terra de Canaã.